Hoje, na verdade, nesses dias, nós estamos vivendo um dos momentos mais delicados do ano, que é o momento do Carnaval. Enquanto o mundo celebra a carne, enquanto muitas pessoas se entregam aos prazeres, às bebidas, às drogas, nós nos entregamos ao Senhor. Amém. Nós sentimos essa presença maravilhosa que supre qualquer necessidade que nós tenhamos, que supre qualquer vazio que exista dentro de nós. O Carnaval é um dos momentos do ano, na verdade, é o período do ano em que acontecem o maior número de homicídios, acontecem inúmeros crimes. É o período do ano em que mais pessoas são infectadas por doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, tudo isso porque as pessoas lá fora, elas buscam preencher um vazio que existe dentro delas, mas é um vazio que ano após ano elas buscam preencher, mas não conseguem, porque elas não vão encontrar o preenchimento, a solução num copo de bebida, num baseado ou em qualquer outra droga, num parceiro ou em vários parceiros. O que pode preencher o vazio de cada um deles é exatamente o que nos preenche aqui nessa noite: a presença do Senhor. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, louvo a Deus pela sua vida nessa noite. Quero trazer alguns recados bem rapidinho. No dia 20, se não me engano, é a última sexta-feira do mês, nós vamos ter aqui na igreja o primeiro culto dos homens desse ano de 2026. Você que é um homem, você está convocado para estar aqui conosco. Amém? Nós vamos também realizar em novembro, mas você já vai entender o que eu estou falando hoje, o nosso retiro de casais. Na semana que vem nós vamos trazer mais informações, o tema, você já vai ver a arte do retiro, vai ser bem legal. E por que eu estou avisando toda essa antecedência? Porque vai ser no hotel aqui da cidade e o custo da inscrição vai ser R$350. Porém, você pode dividir em 7 parcelas de R$50. É menos de quanto de Coca-Cola. Amém? São 15 vagas disponíveis. Então, no domingo que vem, as inscrições vão estar abertas. E aí você procure o pessoal do Ministério de Casais. A irmã Thalise e o irmão Júnior, a irmã Andriele e o irmão Marcelo. Mas quem? Ou a pastor, a minha esposa, tá bom? Para efetuar a sua inscrição, sua e da sua esposa. Vai ser um momento maravilhoso. Eu confirmei já a presença do pastor Clóvis e da esposa dele, que vão estar palestrando também. Vai ser um momento muito legal. Vai ser só em novembro, mas é bom você já fazer sua inscrição, porque as vagas vão acabar rápido, tá bom? Glória a Deus. Hoje, você deve estar um vazio ao seu redor. Os nossos adolescentes e jovens estão quase todos no retiro da nossa igreja lá em Livramento. E muitas famílias saíram para passear, para viajar, aproveitar esse finalzinho desse período que é quase férias ainda, e a partir da semana que vem a vida começa, o ano começa oficialmente no Brasil, né? Mas daqui a pouco para a Copa do Mundo
Esse ano é um ano picotado. Depois do carnaval, começa a engrenar, aí para a Copa. Depois da Copa, volta a engrenar, para a eleição. E aí acabou, já é Natal de novo. Glória a Deus. Queridos, abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, verso de 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Vocês me ouvem bem? Sim? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Versos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu um homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, e me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me de volta para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado ao outro. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares estes rios viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverás tudo por onde quer que esse rio passe. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá um lugar para estender as redes, e seu peixe segundo a sua espécie. Será como peixe do mar grande e multidão excessiva. Mas os charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de fruto, de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de comida e as folhas de remédio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nessa noite te dar graças pela tua palavra e pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram para ouvir. Eu te peço que o Senhor use a minha vida nessa noite e que o Senhor venha nutrir o teu rebanho, que o Senhor venha trazer alimento para o teu povo,
Que o Senhor venha fazer sair da minha boca, ó Deus, palavras que venham alimentar o teu povo, trazer aquilo que cada coração necessita nessa noite. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto que a gente leu, ele é um texto muito bonito. Ele é um texto maravilhoso. Ele é um texto que traz uma profecia que ela tem um cumprimento natural e um cumprimento espiritual. Ela fala sobre águas que jorram e descem, passando e chegando até o mar. E esse mar que ele menciona aqui é o Mar Morto. E ela diz que quando as águas tocarem, as águas do Mar Morto seriam limpas, seriam águas boas, e dali nasceriam peixes, vegetais, árvores e tudo mais. É interessante que o Mar Morto, ele fica localizado na região onde era Sodoma e Gomorra, em que Deus amaldiçoou aquela cidade. E desde então, desde o momento em que Deus amaldiçoou Sodoma e Gomorra, aquela cidade se tornou, aquela região se tornou a região mais infértil da terra. Aquela região do Mar Morto, ela tem uma concentração de sal maior do que qualquer outro lugar no planeta. Tanto que quando algum ser humano entra nas águas do Mar Morto, se tiver com alguma ferida, algum machucado, aquela ferida seca, porque aquela concentração de água, aliás, de sal, ela é tão grande que nem um ser vivo consegue viver ali. Nem as bactérias mais resistentes conseguem viver expostas àquela concentração de sal do Mar Morto. Porque na época de Sodoma e de Gomorra, Deus disse que ali haveria morte. E foi o que aconteceu. Mas o profeta Ezequiel disse que águas brotariam do altar e fariam com que adentrariam o mar, e as águas se tornariam saudáveis. De uns tempos para cá, tem acontecido um fenômeno que a ciência ainda não conseguiu explicar. As águas do Mar Morto têm recuado cerca de 4 metros ano após ano. E na margem do Mar Morto, em que se você cavar, o solo dela é salgado, é amargo. Nessa mesma margem tem surgido crateras sem nenhuma explicação. E nessas crateras tem brotado água. Ninguém sabe de onde veio. E essa água é boa, é doce, é limpa. E sabe o que está acontecendo nessa água? Peixes têm brotado, têm se multiplicado. E no entorno começou a nascer uma relva. E já tem algumas árvores. E a previsão dos geólogos, dos ambientalistas, é que em alguns anos toda aquela região vai voltar a ter vida. Toda aquela região vai ser uma região frutífera e frondosa novamente. Porque o profeta disse que por onde as águas passassem, haveria vida. Só que essa não é apenas uma profecia de um cumprimento físico, natural e material. Ela é uma profecia que fala da minha e da sua vida. Ela é uma profecia que aponta para mim e para você. Porque o nosso Deus, Ele não nos chamou para vivermos uma vida de superficialidade. Por que eu escolhi o dia de hoje para trazer essa mensagem? Porque nós estamos no período do carnaval. E eu tenho convicção que se nós formos procurar pelos bloquinhos da cidade, nós vamos encontrar muitos cristãos ali. Nós vamos encontrar muitas pessoas que estiveram na igreja, não só a nossa, todas as igrejas, talvez que ainda fazem parte do rol de membros das igrejas, mas que no carnaval elas escolheram estar lá fora.
Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei horrorizado. Uma mocinha toda fantasiada no carnaval. E ela dando uma entrevista para alguém, e ela disse assim: eu estava me arrumando para vir para a festa, e eu ia colocar uma saia bem curtinha, mas o Espírito Santo falou comigo: você é crente, curta a festa, mas vá de vestido. E por isso eu estou aqui com vestido. Eu vim curtir a festa, mas de vestido. Queridos, qual a chance do Espírito Santo ter dito isso para essa pessoa? Mas pessoas têm estado na igreja, mas têm vivido num estado de superficialidade, que qualquer onda nos leva. Qualquer situação que o mundo apresenta, nós estamos vulneráveis, porque nós estamos sem raízes, nós não estamos plantados, nós não estamos num nível de profundidade que o Senhor requer de nós. Nós temos pessoas na igreja, e é uma geração inteira, que qualquer coisa que ouve e não lhe agrada, ela sai da igreja. Por quê? Porque vive um estado de superficialidade. Às vezes, se o irmão não me deu a paz do Senhor quando você entrou, vou sair da igreja. Superficialidade. O Senhor não nos chamou, queridos, para viver uma vida cristã de superficialidade. O Senhor nos chamou para mergulharmos em águas profundas. Ele nunca nos convidou para uma fé superficial, uma fé controlada por uma fé confortável. A visão que o Senhor concede ao profeta Ezequiel, no seu capítulo 47, ela é uma poderosa metáfora sobre a obra progressiva de Deus nas nossas vidas. Ezequiel se encontrava no exílio nessa época. O templo havia sido destruído. A esperança parecia morta. O povo de Judá estava cativo na Babilônia. Só que foi justamente nesse cenário de ruína, de catástrofe, onde tudo parecia acabado. Foi nesse momento que Deus mostrou o rio. Mas não é um rio qualquer. Era um rio que nascia voltado. Onde tudo parecia seco, Deus fez brotar vida. Aleluia. Essa visão, ela nos ensina algo essencial. Deus trabalha em nós através de processos. Ele nos conduz ao profundo, passo a passo. Ezequiel profetiza na Babilônia durante o período do exílio. Ele era de uma família sacerdotal e ele se preparava para ser sacerdote, para servir no templo, quando Nabucodonosor invade a Judéia e leva todos os cativos, né? Durante o seu cativeiro, ele recebe um chamado de Deus, já não para ser sacerdote, porque o templo já não existia mais, mas para ser um profeta do Senhor. E o Senhor levanta ele como uma voz profética do seu tempo. E através dele, o Senhor traz essa visão do rio. E esse rio, ele é um rio, queridos, que ele nasce do altar, ou seja, ele brota do próprio Deus. E ele não é um rio parado, ele não é um rio estático. Porque assim como Deus não nos quer parados, sem crescer, sem avançar, sem evoluir, o que Ele nos oferece também não é algo estático. A Bíblia diz que o rio corre, ele cresce, ele vivifica. E na medida em que você avança e entra nesse rio, você vai sentindo e avançando e percebendo quão grandiosos são os planos de Deus.
Queridos, é interessante que a Bíblia fala em alguns estágios nesse rio. Primeiro, é um rio que dava nos tornozelos. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Os tornozelos, eles falam sobre o começo da nossa caminhada. Alguém aqui já entrou no rio ou no mar e só molhou os pezinhos? Sim ou não? Quase todo mundo, né? Você põe ali, só dá o tornozelo na água. Nesse estágio, você está tendo contato com a água, sim ou não? Você sente a água, você sente a temperatura dela, você sente que ela está tocando em você, mas você tem total controle sobre a sua vida, sobre os seus movimentos, sobre a sua ação. Você está no controle. A gente geralmente vai, bota o pezinho na água, dá aquela molhadinha no pé, e a gente faz o que depois? Sai. Porque nós ali estamos no controle. Esse primeiro estágio, que a Bíblia fala de águas pelos tornozelos, ela está falando sobre o início da nossa caminhada. Quando nós chegamos até o Senhor Jesus, quando nós recebemos o perdão dele, quando nós somos justificados, regenerados, quando o poder de Deus, através da regeneração, através da redenção que Cristo fez por nós, alcança a nossa vida. Nós passamos a ter contato com a água, essa água que flui do trono de Deus. Nós passamos a senti-la, nós passamos a estar em contato com ela, mas ainda é o início. Nós começamos uma nova vida, nós estamos dando os primeiros passos na fé, mas ainda há muito controle pessoal. Ainda existe uma possibilidade muito grande de voltarmos atrás. Uma possibilidade muito grande de abandonarmos essas áreas. As pessoas que eu mencionei antes, que já estiveram aqui e hoje estão lá no carnaval, a maioria delas estavam nesse estágio, com águas no tornozelo. Elas até sentiram as águas, elas até tiveram contato com essas águas, mas elas escolheram voltar atrás. Elas escolheram não ir mais profundo. Elas escolheram não assumir um compromisso maior com Deus. E sabe o que me espanta, queridos? Que existem crentes com 5, 10, 15, 20 anos de igreja que permanecem com as águas de Deus. Sabe aquele crente que diz: eu sou crente, mas pisa no meu carro para você ver. Sabe aquele crente que ele é crente, mas ele dá uma tropicada na rua e xinga um palavrão? Ele é crente, mas se alguém tira ele do sério no trabalho, ele fala um monte, ele briga com a esposa, ele bate na esposa em casa. Aqui levanta a mão, aleluia, glória a Deus. Em casa mete a mão na esposa. São pessoas que estão dentro da igreja, às vezes por anos, mas escolheram não se aprofundar, escolheram não avançar. Muitas vezes, ela nem está vivendo uma vida de pecado, ela nem faz todas essas coisas que eu falei, mas ela não quer se envolver com Deus, ela não quer perder ou entregar ao Senhor o controle da sua vida. Por isso ela prefere um estado de superficialidade. Porque enquanto eu estou com os meus pés na água, eu consigo sair a hora que eu quiser. Eu consigo tomar as decisões que eu quiser. Quem manda na minha vida sou. Só que não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para avançarmos ainda mais.
E nós temos um segundo estágio, um segundo passo. A Bíblia diz: e mediu mais de 1000 côvados, e as águas davam pelos meus joelhos. Quando nós entramos um pouco mais no rio, e as águas dão nos nossos joelhos, nós aprofundamos ainda um pouco mais. Nesse estágio, o crente, ele aprende a orar. Ele aprende que ele não pode depender só da oração do pastor, da intercessão, dos presbíteros. Ele aprende que ele tem que orar. Ele começa a entender conceitos básicos da vida cristã, como humildade. Ele começa a ouvir e assimilar ainda de forma muito superficial, mas que ele precisa aprender a depender de Deus. É nesse estágio que ele começa a treinar a sua submissão ao Senhor, ainda em coisas pequenas, em coisas sutis, mas ele começa a treinar. Quando as águas estão no joelho, você já não tem a mesma liberdade de quando as águas estavam no tornozelo. Sim ou não? Mas você ainda está no controle. Quando as águas estão no joelho, digamos que você começa a seguir alguns conselhos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a ter liberdade em algumas áreas da sua vida, mas ainda não em muitas. Existem pessoas, e não são poucas, que estão na igreja há muitos anos e permanecem com águas pelos joelhos. Entendam, queridos, eu não estou dizendo para vocês que as pessoas que têm águas no tornozelo, nos joelhos, que elas não são salvas, porque elas estão na água. O rio está fluindo nelas. Elas estão tendo contato com essas águas purificadoras que salvam, transformam, libertam. Então, se eu tenho águas nos tornozelos, ou nos joelhos, ou na cintura, eu estou salvo. Mas não é só isso que Deus quer para nós. O Senhor nos chama a avançar ainda mais. E o texto diz: e mediu mais 1000 côvados, e as águas davam nos lombos, ou seja, na cintura. Nesse estágio, o peso, a pressão da água aumenta. Você já não consegue se movimentar com tanta facilidade. Você já não tem tanta liberdade nos seus movimentos. Senhor, é nesse estágio que a nossa vontade própria ela começa a morrer. É nesse estágio que nós começamos a entregar ao Senhor os nossos desejos. É nesse estágio que nós começamos a entregar ao Senhor o nosso querer, a nossa vontade. É nesse momento que nós assumimos a cruz de Cristo como um compromisso nosso. E começamos a caminhar carregando a nossa cruz, como Cristo nos ensinou. É nesse estágio, queridos, que a nossa responsabilidade espiritual ela é compreendida. Nesse estágio, eu já oro mais, eu já compreendo que a minha oração não é só aquela oração superficial, quando eu vou dormir, ou quando eu acordo, ou quando eu vou comer. Mas eu já entendi que eu preciso conversar com Deus, que eu preciso dialogar com Ele, que a oração não é um monólogo, onde eu falo, peço, e quando eu termino eu me levanto e vou embora. Nesse estágio eu entendo que oração é diálogo, eu falo com Deus, mas Deus fala comigo, eu falo com Deus, mas eu ouço a Deus também. Nesse estágio, eu já compreendi que a leitura bíblica é importante para mim. Nesse estágio, o crente já começa a ler a Bíblia com mais reverência, atenção, convicção. Ele não simplesmente lê, ele começa a entender que é necessário meditar nas Escrituras. A sua fé já não é uma fé só emocional, ele já começou uma transição. E eu diria para vocês, queridos, que
A maior parte da igreja de Cristo se encontra nesse estágio. Porque é um estágio que eu já estou comprometido com Deus. Mas eu estou comprometido com Deus, eu estou comprometido com os irmãos, eu estou comprometido com a igreja, mas até um certo ponto, onde eu ainda tenho o controle da minha vida. Porque se eu entro num rio até a cintura, os meus movimentos ficam mais difíceis, mas as minhas pernas ainda tocam no chão. Eu ainda consigo voltar, eu ainda consigo definir para onde eu vou, eu ainda consigo definir a minha direção, o meu rumo, o meu caminho, eu ainda consigo ser senhor daquilo que eu quero ser. Nesse estágio, o crente está salvo, sim ou não? Sim. Nesse estágio, ele começa a viver coisas espirituais. Ele começa a ter experiências espirituais que aqueles que estão com águas nos joelhos ou nos tornozelos ainda não experimentaram. Ele começa a conhecer a Deus, ainda que de forma superficial, mas ele começa a conhecer a Deus e não só sentir a Deus. Esse é um estágio que talvez seja o mais perigoso de todos nós. Porque ele é um estágio de semi-maturidade, digamos assim. Ele é um estágio de conforto. Porque nesse estágio, eu sirvo na obra de Deus. Nesse estágio, eu já estou pronto para pregar a palavra em muitos casos. Nesse estágio, eu sou crente de verdade. E muitas vezes isso me basta. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele ainda quer nos levar mais profundo. O texto segue dizendo: e mediu mais 1000. E eram tantas águas que eu já não conseguia andar. Os meus pés já não se sustentavam. Já era um rio onde só se podia atravessar a água. Alguém já entrou num rio ou num mar, numa profundidade onde os teus pés já alcançam o chão? Levanta a mão. A pergunta que eu te faço: você consegue controlar aí os seus pés? Você consegue andar? Você consegue voltar atrás? Principalmente se for um rio com correntezas, ou um mar com ondas fortes. Você consegue? O que acontece naquele momento é que as águas, elas passam a te conduzir. As águas passam a te levar para onde ela quer te levar. E queridos, é nesse estágio que o Senhor quer que a gente chegue. Quando nós chegamos em águas profundas, nossos pés não caminham mais. Quando nós chegamos nesse momento, não existe mais controle, só dependência. E isso é o que muitas vezes assusta as pessoas. Porque nós cantamos dizendo que queremos depender do Senhor. Nós oramos, dizemos que queremos depender do Senhor. Nós conversamos com os nossos irmãos, dizemos: eu quero depender de Deus. Mas na primeira dificuldade, nós queremos assumir as rédeas e tomar as decisões. Na primeira situação em que nós temos que agir ou deixar Deus decidir, nós agimos. E quando nós agimos, o Senhor se afasta. Sabe por quê, queridos? Ele não vai disputar com você o controle da tua vida. Ele quer o controle da sua vida. Ele quer conduzir você, mas Ele não vai tomar em sua força. Ele quer que você entregue para Ele e que nesse momento você não tenha mais o controle, só dependência.
E é interessante que quando eu vejo crentes que escolhem não entregar o controle da sua vida a Deus, eu percebo que são crentes que ainda não conheceram a Deus. Porque pense comigo, quem dirige aqui? Levanta sua mão. Legal. Se o Mateus, meu filho de 8 anos, chegar para você e falar assim: tia, me empresta a chave do seu carro e senta do meu lado que eu vou dirigir. Você vai? Sim ou não? Nem eu sou o pai dele. Por quê? Ele é uma criança. Ele não está pronto para conduzir a vida dele e a minha. Fala, filho, vai não, nem eu nem você. Agora você imagina se o Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos de Fórmula 1, fala assim: deixa eu dirigir seu carro. O cara dirige muito melhor que eu, tá bom? Você entende, gente? Quando nós entregamos o controle da nossa vida para o Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço que o Senhor dirige melhor que eu. Eu compreendo que o Senhor conduz melhor do que eu. Pode ser até que eu conduza bem. Eu posso até ser um bom motorista, mas o tempo é melhor que esse. Quantos campeonatos de Fórmula 1 ele já ganhou? 3, 4? Alguém acompanha a Fórmula 1 aqui? Não? 7? Uau, eu parei no 4, eu acho. 7. Será que ele não tem condições de dirigir o meu carro comigo dentro? Vocês imaginam o Senhor, queridos? Imagina se você compra uma geladeira da Brastemp e ela dá defeito. Você vai abrir e tentar consertar, ou você vai chamar um técnico da Brastemp? Porque ele entende melhor daquele produto do que você. Agora eu pergunto para você: imagina Deus que criou o homem com as próprias mãos. Ele não entende de você melhor do que você mesmo. Ele não é capaz de conduzir a sua vida melhor do que você mesmo. Só que essa ideia de entregar o controle da nossa vida para uma outra pessoa, ainda que seja Deus, muitas vezes nos assusta. E é por isso, queridos, que a maior parte da igreja do Senhor Jesus não avança para águas profundas. Perceba, não é uma igreja que está em pecado. Não é uma igreja que está vivendo coisas erradas. Ela só se absteve de viver coisas profundas. E por isso nós vemos que a igreja dos nossos dias, ela até é uma igreja que tem palavra. Ela até é uma igreja boa, que tem comunhão, mas ela não tem profundidade. Você não viu milagre demais acontecerem como aconteceu antigamente? E Deus não mudou. Se Deus não mudou, por que os milagres não acontecem mais? Porque falta profundidade na igreja. O sobrenatural só acontece no momento em que nós entregamos o controle para o Senhor. No momento em que o controle sai e a dependência entra, nesse momento nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. É nesse momento que o apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Meus queridos, é nesse momento que morre o velho homem. É nesse momento que de fato se levanta uma nova criatura. Porque quando nós entendemos que o Senhor deve conduzir a nossa vida, tudo muda, Deus. Quando nós entendemos que nós não podemos manter
nada do nosso próprio controle. Muitas vezes, nós entregamos para o Senhor 70, 80, 90, 95% da nossa vida. Mas nós mantemos aquele quartinho da bagunça, sabe? Não vou pedir você para levantar a mão, mas muitas vezes a gente tem na nossa casa um quartinho da bagunça, sabe? Quando a visita está chegando, você joga tudo para lá. A visita está chegando, joga tudo no quartinho da bagunça, passa uma vassoura aqui. Tem muito lugar que tem isso. Muitas vezes isso acontece conosco. E aí, quando nós olhamos para você, quando a visita chega, como é que está a casa? Impecável, bonita, cheirosa, arrumada. Quando nós olhamos para essas pessoas, você não vê nada de errado na vida dela. Está impecável. Está lá na frente, pregando, louvando, ministrando. Só que tem um quartinho da bagunça, que ninguém conhece, mas Deus conhece. Queridos, Deus conhece cada cantinho do nosso ser. Certa vez o salmista disse assim: para onde eu irei para fugir da tua presença? Se eu for até os céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, lá o Senhor está também. Não tem como fugir do Senhor, irmãos. Não tem como esconder dele os nossos quartinhos da bagunça. É por isso que ele fala nessa noite: entrega para mim a chave do quartinho, porque eu quero limpar. É interessante que o texto segue, ele diz assim: mas os seus charcos e pântanos não serão curados. Queridos, pântanos e charcos são espaços de água parada que estão muito próximos das águas correntes. Mas às vezes, terra, lama, pedra, sujeira impede essa troca de águas. E sabe o que acontece? Enquanto as águas puras e purificadoras elas fluem na margem do rio, gerando vida, os charcos e os pântanos eles geram morte, porque é uma água suja, é uma água podre, é uma água que não troca, é uma água que não limpa. Então toda a vida que tem ali, ela vai aos poucos se perdendo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que tem tanta gente que está tão próximo das águas. E aí eu já não estou mais falando daquelas pessoas que têm águas nos tornozelos. Porque elas, por mais que estejam com águas nos tornozelos, elas ainda estão em contato com essas águas limpas e purificadoras. Mas tem pessoas que estão tão próximas, mas ainda estão com águas paradas. Tem pessoas que já ouviram falar da palavra, pessoas que às vezes vêm à igreja 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, ouvem sermão atrás de sermão, louvor atrás de louvor, já se tornou amigo da maioria das pessoas da igreja, mas ainda não teve contato com essas águas que purificam. Essas pessoas, diferente daquelas que têm águas nos tornozelos e para frente, essas pessoas ainda não experimentaram a salvação do Senhor. Essas pessoas, se
perderem a sua vida, o destino delas não vai ser bom. O Senhor nos convida, queridos, a tirar tudo aquilo que nos impede, a desobstruir o caminho do charco do pântano, para que as águas purificadoras possam invadir o nosso ser. Porque quando ela invadir o nosso ser, tudo se faz bom. Quando as águas purificadoras invadem a nossa vida, elas transformam tudo que está pelo caminho. Olha para o mar morto. O lugar mais morto da terra agora tem vida. Porque essas águas fluem do trono de Deus. Queridos, eu quero convidar você nessa noite a avançar de nível hoje. Às vezes você diz para mim, pastor, realmente, eu estou na igreja, mas a minha vida ainda não conta, não charco. Eu ainda não recebi Jesus como meu Salvador. E essa água purificadora ainda não transformou o meu ser. Hoje o Senhor te chama e Ele te quer. Ou você diz assim, pastor, a minha vida já foi transformada por Cristo, mas eu ainda estou com água nos tornozelos. Eu ainda estou começando a minha caminhada. Eu ainda não assumi um compromisso com Deus. Por exemplo, o compromisso de me batizar nas águas. O Senhor te chama nessa noite para um compromisso mais profundo. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é batizado nas águas, eu quero convidá-lo a descer as águas do batismo. No mês que vem, no dia 15 de março, nós vamos ter um batismo aqui na igreja. E o Senhor chama você que ainda não é batizado. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu já tenho caminhado com o Senhor, mas eu ainda não assumi um compromisso com Ele. Faça isso, hoje. Coloque o seu nome no batismo do dia 15. Às vezes você diz, pastor, eu já me batizei, eu já assumi um compromisso com Deus. Talvez as águas estejam no meu joelho, eu já estou comprometido com Deus, eu já oro, eu já leio a Bíblia, mas eu ainda não estou servindo ao Senhor. Eu venho à igreja, sento no banco, ouço a palavra, quando termino me levanto, vou para minha casa. Não contribuo e não sirvo nada no reino de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, o Senhor anseia pelos seus serviços. O Senhor anseia para que você trabalhe no reino de Deus. O Senhor anseia que você gaste a sua vida, como disse o apóstolo Paulo, para que o reino do Senhor cresça e avance nessa terra. Porque é impossível alguém que experimentou o amor de Cristo não se colocar à disposição para ser um instrumento desse amor. Se você ainda não serve na igreja, nos procure no final do culto. Diga, pastor, eu quero ser. Seja o ministério que você quiser. Seja o lugar onde você se sente chamado para servir. Nos procure no final do culto. Porque tem lugar para você. Essa é a sua casa. Essa é a sua família. E na família, sempre tem lugar para nós. Sim ou não? Ou você diz assim, pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu já me batizei nas águas. Eu já sirvo na igreja. Eu faço parte de algum ministério. Eu faço parte da mesa de algum ministério. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou aspirante, eu sou pastor, eu sou esposa de pastor, eu estou aqui na igreja, eu sirvo aqui. Só que eu ainda não peguei o controle da minha vida para Jesus. Eu ainda não tomo minhas decisões. Eu ainda não deixei Ele conduzir a minha vida. Eu ainda vivo no controle
independência. Nessa noite, Deus, o Senhor te chama para mergulhar em águas profundas. Porque quando mergulhamos em águas profundas, nós deixamos de simplesmente gastar o nosso tempo na obra de Deus e passamos a gastar o nosso tempo como Deus dessa obra. Nós passamos a conhecer a Deus numa profundidade que só a intimidade nos permite. É como um relacionamento entre homem e mulher. Primeiro eles se conhecem, depois começa aquele flerte, então vão orar, começa o namoro, depois vem o noivado e por fim o casamento. Cada uma dessas fases tem um aprofundamento do nível de intimidade. Sim ou não? E existe um nível máximo de intimidade que só é possível entre marido e mulher. Com Deus não é diferente disso. Enquanto nós não mergulharmos em águas profundas, nós não vamos viver o auge da intimidade com Ele. Nós não vamos experimentar o auge das coisas espirituais. Nós não vamos viver o sobrenatural na medida em que Ele quer que nós vivamos. Tem tantos crentes que dizem que o maior sonho deles é ir para o céu. Você já ouviu isso? Fico doido por isso. Ir para o céu não é um sonho, isso é realidade. Nós vamos para o céu. Mas o Senhor quer algo muito mais profundo para a gente, também aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, o Senhor quer algo profundo para nós. Mas entenda uma coisa, Ele não vai te jogar nas águas. Você precisa entrar. E Ele respeita as suas escolhas. Se você quiser ficar com água nos tornozelos, nos joelhos ou na cintura, Ele vai te respeitar e você vai para o céu. Mas eu te digo, você vai deixar de experimentar coisas maravilhosas que Deus reservou para aqueles que se lançam em águas profundas. Coisas maravilhosas que o Senhor reservou para aqueles que confiam nele e dependem exclusivamente dele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos. Se você ainda não aceitou Jesus, o que quer fazer nessa noite? Pastor, eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador. Eu ainda vivo nos charcos e nos campos. Mas nessa noite eu cansei dessa vida. E eu quero ser invadido por essas águas purificadoras. Se você está aqui no nosso meio, sabe o seu lugar aqui à frente? Em nome de Jesus. O Senhor te chama para entregar a sua vida para Ele. O Senhor te chama para se entregar para Ele de uma forma que você nunca imaginou. Mas você também vai viver coisas que você nunca imaginou. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Se você diz, pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu me encontro em um dos outros níveis. Mas eu quero mergulhar em águas profundas nessa noite. Eu quero um compromisso muito mais profundo. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença dEle. Eu quero mais intimidade. Eu quero me render a Ele por inteiro, sem reservas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero me render. Eu quero me entregar ao Senhor com tudo de mim, com tudo que eu sou. Eu já sou crente, eu já sou cristão, eu já sirvo ao Senhor, mas eu quero me entregar a Ele.
Eu quero entregar cada cantinho do meu ser. Às vezes você ainda não se batizou nas águas e você quer se batizar no próximo batismo. Vem aqui à frente. O Senhor está chamando você. Ele quer você, mas Ele não vai forçar. Essa escolha é sua, essa decisão é sua. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, a qualquer momento durante esse louvor, você pode sair do seu lugar aqui à frente. Não fique com vergonha. Se entregue, se lance. O Senhor quer você nessa noite. Feche seus olhos e vamos adorar a Deus. Meu Deus, e o teu povo ouviu a tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente. Em especial, meu Deus, essas que vieram até a frente. Porque nós reconhecemos que precisamos nos aprofundar mais em Ti. Nós reconhecemos, meu Deus, que independente das responsabilidades, funções ou títulos que carreguemos, nada disso substitui a nossa intimidade com o Senhor. Nada disso, meu Deus, preenche o vazio da nossa alma, senão o Senhor. Nós queremos mergulhar em águas ainda mais profundas. Nós queremos te conhecer ainda mais. E o Senhor nos prometeu que se nós te buscássemos de todo o nosso coração, que o Senhor se revelaria a nós, que o Senhor se apresentaria para nós. Então nós te pedimos, Senhor, não esconda de nós o teu rosto nessa noite. Que o Senhor nos conduza, Deus, a essas águas profundas. Que o Senhor nos conduza, meu Deus, ao ponto mais profundo desse rio, aonde nós não conseguimos mais caminhar, aonde nós não conseguimos mais, Senhor, ter o controle
que o Senhor sabe e conhece o que é melhor para a nossa vida, muito mais do que nós mesmos. Nós reconhecemos a tua vontade como boa, perfeita e agradável, Senhor. E nós queremos nos entregar para o Senhor. Nós queremos nos entregar para o Senhor sem reservas. Nós te autorizamos a entrar em cada cantinho do nosso ser, em cada espaço do nosso coração. Nós entregamos a chave para que o Senhor entre. E se o Senhor encontrar em nós, ó Deus, alguma bagunça, se o Senhor encontrar em nós, ó Deus, algo fora do lugar, se o Senhor encontrar em nós alguma coisa que te desagrade, o Senhor tem permissão e autorização para arrancar o que o Senhor quiser arrancar, para mudar o que o Senhor quiser mudar e para transformar o que precisa ser transformado. Nós reconhecemos, meu Deus, que nós somos propriedade do Senhor. Nós reconhecemos que na cruz do Calvário o Senhor nos comprou e que através desse ato de compra nós nos tornamos propriedade tua. E como propriedade, o Senhor, que é o nosso proprietário, pode fazer o que quiser com as nossas vidas. A única coisa, meu Deus, que nós pedimos é que o Senhor aumente o nosso nível de intimidade contigo. Nós queremos te conhecer, meu Deus, como muitos não te conhecem. Eu me lembro, meu Deus, que na caminhada do Senhor Jesus pela terra, todas as pessoas sabiam quem Ele era, mas 12 homens o conheciam mais profundamente. E dentre esses 12 homens, 3, Pedro, Tiago e João, o conheciam ainda mais profundamente. E dentre esses 3, apenas um, João, o conhecia ainda mais profundamente. A ponto, meu Deus, do Evangelho de João ser diferente de todos os outros, porque ele viu, viveu e presenciou coisas que nenhum outro viu, viveu ou presenciou. Nós queremos, meu Pai, que o nosso relacionamento com o Senhor seja profundo a esse nível, de nós vermos, vivermos e presenciarmos coisas que ninguém presenciou na vida, coisas que ninguém viu. Oh, aleluia. Oh, nós queremos te servir, Senhor, com tudo que nós somos e temos. Nós queremos oferecer para o Senhor o nosso melhor, e não apenas o nosso melhor, o nosso tudo. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos isso, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mergulharmos em águas profundas. Abençoa a tua igreja, em especial os que estão aqui na frente, Senhor. Derrama algo especial. Aleluia. Porque nós queremos viver coisas especiais contigo. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Te pedimos que o Senhor nos conduza para casa em paz, em segurança, guardando, livrando e protegendo de todo e qualquer mal. O Senhor nos conceda uma semana abençoada, cheia do teu poder e da tua glória. E que no próximo domingo estejamos todos aqui, juntos, para exaltar e adorar o teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Estamos todas as mãos para cá, vamos voltar para os seus lugares. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Se você crer, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor mais forte.